Houve um fato interessante essa semana do ponto de vista da lógica, do estudo da lógica, que ocorreu aqui no Brasil, vinculado a um julgamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, aqui do nosso país, o TSE. Então, nesse julgamento, alguns dos juízes, eles proibiram a veiculação de um vídeo de uma empresa de streaming brasileira, Brasil Paralelo, ligado a um conjunto de outros vídeos que recebem o título de Teatro das Tesouras. E alguns juízes, eles alegaram como motivação dessa proibição não tanto a falsidade das informações dadas no vídeo, mas sim a falsidade das conclusões a que possivelmente poderiam chegar um telespectador desse vídeo, né? E uma das perguntas que surgiram nesse julgamento foi justamente essa que aparece nos slides. É possível concluir falsidades a partir de premissas verdadeiras? Porque os juízes justamente alegaram isso. Eles alegaram que os vídeos induziam o telespectador a concluir falsamente a partir das premissas verdadeiras que eram ali postas. E eu vou adiantar para vocês, a resposta é positiva. É possível sim concluir a falsidade a partir de premissas verdadeiras. Mas a questão ela não é tão simples assim. Existem algumas nuances presentes nessa questão que precisam ser consideradas. Especialmente quando nós estamos lidando com processos de raciocínio que se chamam indução, ou seja, com processos indutivos. Ora, para você saber se um processo de raciocínio, que parte sempre de premissas e leva a conclusões, se ele de fato ele leva a conclusões verdadeiras, você tem que avaliar a veracidade da conclusão. E a depender do tipo de argumentação utilizada, se ela é uma argumentação dedutiva ou indutiva, a conclusão a que se vai chegar pode ser uma conclusão baseada em certeza ou apenas uma conclusão provável. E é preciso esclarecer todas essas questões, porque no que diz respeito a conclusões prováveis, é claro que se a conclusão é provável, ela vai admitir sempre outras possibilidades. E é isso que a gente vai avaliar hoje, vai avaliar no vídeo de hoje. Mas antes da exposição, eu queria pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Isso vai ser muito importante para nós podermos sempre estar oferecendo material filosófico de qualidade para vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é distinguir dedução e indução. O que é deduzir e o que é induzir. Ora, pessoal, deduzir é você concluir a partir de premissas respeitando leis lógicas necessárias. Então, por exemplo, quando eu digo todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Ora, a minha conclusão aqui, Sócrates é mortal, eu cheguei a essa conclusão a partir de duas premissas. Todo homem é mortal, Sócrates é homem. Essas duas premissas juntas me levam necessariamente à conclusão Sócrates é mortal. Então, todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. E aí eu tenho o meu argumento. A essa conclusão aí se chega por meio de uma lei lógica necessária, que está implícita na forma do argumento, na forma dessa argumentação. Existem formas de argumentações que são válidas e formas de argumentações que são inválidas. E a gente vai ver daqui a pouco isso aqui. A dedução ela acontece sempre quando a conclusão ela já está implícita nas premissas. E se chega à conclusão a partir de leis lógicas necessárias. A indução é bem diferente da dedução. Por quê? A indução, em certo sentido, ela parece com a dedução. Porque na indução também nós chegamos à conclusão. Só que a essa conclusão se chega não por meio de leis lógicas necessárias, não em razão de leis lógicas necessárias, mas em razão de processos de enumeração. Processos de enumeração, nos quais acontecem generalizações. Você vai do menos geral ao mais geral. Por exemplo, você diz, Pedro morreu, João morreu, Paulo morreu, logo, todos os homens são mortais. Veja, eu chego à conclusão que todos os homens são mortais a partir de casos particulares em que eu vi que indivíduos particulares morreram. Estando implícita, é claro aqui, a premissa de que esses indivíduos particulares são todos homens. Então, João morreu, Pedro morreu, Paulo morreu, João, Pedro e Paulo são homens, logo todos os homens são mortais.
Vejam, eu generalizo, João morreu, Pedro morreu, Paulo morreu, logo todos os homens morrem, todos os homens são mortais. Eu generalizo, chego a uma generalização, mas não em razão de uma lei lógica necessária. Não existe necessidade alguma que me faça concluir, a partir da morte desses três indivíduos, que todos os homens são mortais. Mas eu chego a essa generalização e é até razoável chegar a essa generalização, a essa conclusão, por meio de uma generalização. Então, a diferença entre dedução e indução é essa aí. Deduzir é concluir a partir de premissas em respeito a leis lógicas necessárias, e induzir é concluir a partir de premissas, em parte pelo uso do raciocínio, em parte generalizando. Uma outra distinção que nós devemos também aprender a fazer é a distinção entre verdade e validade. Aí no canto superior direito do seu vídeo, vocês vão encontrar o link para um vídeo em que eu faço a diferenciação entre verdade e validade. Eu sugiro que vocês assistam também a esse vídeo, no qual essa diferenciação aparece. Mas eu vou fazer aqui uma menção a essa distinção. Então, o que é verdade, pessoal? Verdade é a correspondência entre o que se afirma e o que é. Esta caneta é azul, e eu olho para aqui e vejo que, de fato, isso corresponde ao que a caneta é. Então, isso é verdade, isso é uma verdade. E o que é a validade, pessoal? Diferente da verdade, a verdade é sempre uma questão de juízo, a verdade está sempre no juízo. E o que é juízo? Juízo são afirmações e negações. Então, a caneta é azul ou a caneta não é vermelha. Afirmação, a caneta é azul, negação, a caneta não é vermelha. Afirmação e negação são juízos. A verdade faz sempre referência, assim, aos juízos. E a validade? Ora, a validade não faz referência aos juízos. Então, é preciso distinguir essas duas coisas. A verdade é uma qualidade do juízo, enquanto a validade é uma qualidade da argumentação. Então, eu posso dizer que minhas premissas são verdadeiras, que minha conclusão é verdadeira, mas eu não posso dizer que minhas premissas e minha conclusão são válidas. E como é que eu sei que minhas premissas são verdadeiras? Quando minhas premissas correspondem à realidade. Como é que eu sei que minha conclusão é verdadeira? Quando minha conclusão corresponde à realidade. Quando ela corresponde à realidade. E a indução? O que é que acontece na indução? Então, vamos primeiramente analisar o que é uma indução. O que é uma argumentação indutiva. Bem, pessoal, toda argumentação indutiva ela é uma generalização por meio de enumeração incompleta. Então, é preciso que a gente saiba o que é uma generalização e que a gente saiba o que é uma enumeração incompleta para tentar saber o que é uma indução e qual é a diferença da indução em relação à dedução. Então, os elementos da indução, da definição da indução. Primeiro elemento, generalizar. O que é isso? Ora, pessoal, generalizar é concluir o mais geral a partir de casos menos gerais. Por exemplo, quando eu digo João é mortal, Pedro é mortal, Leandro é mortal, então todos os homens são mortais. Eu generalizei a partir de 3 casos particulares observados. E o que é enumerar, pessoal? Enumerar é considerar os elementos de um conjunto. Nesse caso aí, nessa generalização que eu acabei de exemplificar para vocês, eu não estou considerando todos os elementos do conjunto. Eu considero só 3 homens. E eu concluo a respeito do conjunto de homens que todos são mortais. Pedro é mortal, João é mortal, Leandro é mortal, logo todos os homens são mortais. Então essa enumeração aí ela não é uma consideração de todos os elementos do conjunto. Então isso pode acontecer. Mas eu também posso fazer uma enumeração completa, ou seja, uma enumeração de todos os elementos do conjunto. Quando eu digo, por exemplo, as estações do ano são primavera, verão, outono e inverno. Estou numerando todos os elementos do conjunto, estações do ano. Então, a enumeração ela pode ser completa, quando todos os elementos do conjunto são considerados para se chegar a uma conclusão, e incompleta, quando apenas parte dos elementos são considerados para a conclusão. Ora, pessoal, a indução ela não se dá por enumeração completa. Ela sempre se dá por enumeração incompleta. Por quê, pessoal? Porque toda enumeração completa, ou seja, quando eu enumero todos os casos e concluo a partir da enumeração de todos os casos, ela me fornece uma conclusão necessária. E a diferença, como diz a Academia Francesa de Filosofia, lá no dicionário de André Lalande, a diferença entre dedução e indução está na necessidade da forma do discurso. Não está na questão de você ir do particular para o geral, nem está de ir do geral para o particular. Então, a dedução não é você partir de premissas gerais e concluir
chegar a conclusões mais particulares. Não é isso a dedução. E eu concordo com essa definição do dicionário de Lalande, da Academia Francesa de Filosofia. Eles estão corretos em relação a isso, e a definição de Port-Royal sobre a dedução não está correta, né? Port-Royal, que é uma escola de filosofia, dizia que a dedução é você concluir coisas particulares a partir de coisas mais gerais, é você ir do geral para o particular, e dedução não é isso. Como a indução também não é todo argumento do qual você faz o movimento de ir do particular para o geral, do menos geral para o mais geral. Nem todo argumento que vai do menos geral para o mais geral é uma indução. Alguns não são. As enumerações completas, por exemplo, não são. Só as enumerações incompletas é que se encaixam nessa definição. A indução baseada em enumeração incompleta, ela pode ser suficiente e insuficiente. Ou seja, quando eu chego a uma conclusão a partir de enumerações incompletas de casos de um conjunto, essa minha conclusão ela pode ser razoável ou irrazoável. Então, ela vai ser suficiente quando há razoável probabilidade para confiar na conclusão que eu chego, a partir da enumeração dos casos particulares. E nós podemos também chamar isso, a enumeração incompleta suficiente, de boa indução. Enquanto que a enumeração incompleta insuficiente é aquela que ocorre quando a probabilidade da conclusão é irrazoável. Por exemplo, você diz, Pedro é brasileiro. Paulo é brasileiro, logo, todos os homens são brasileiros. Você generalizou, mas é claro que essa enumeração que você fez apenas de dois elementos do conjunto, aquele conjunto que contém todos os homens, né, no seu interior, essa enumeração é insuficiente. Além de incompleta, é insuficiente, porque você não poderia concluir isso a partir de uma enumeração desse tipo. Ora, pessoal, o grande problema da indução é justamente esse. É o problema de se saber quando é que a conclusão a que se chega por meio de processos indutivos ela é de fato suficiente. E quando é que ela não é. Quando é que ela é insuficiente. E mesmo quando a indução ela é suficiente, há um problema aqui. E é esse problema que nós devemos tocar. O problema é o seguinte, como o processo indutivo ele não leva a uma conclusão certa, mas apenas a conclusões mais ou menos prováveis, é claro que todo processo, toda conclusão a que se chega a partir de um processo indutivo, vai dar espaço também a uma certa dúvida, nem que essa dúvida seja mínima, em relação à veracidade da conclusão a que se chega. Em outras palavras, em outros termos, as conclusões de processo indutivo nunca são absolutamente seguras, absolutamente certos. E sempre dão espaços à dúvida, ou seja, há outras conclusões. Então vocês veem aqui que a coisa principal a ser considerada quando nós estamos avaliando a veracidade ou menos, a capacidade de se aproximar da verdade assim, de uma indução, a questão principal a ser considerada é a questão da probabilidade, ou seja, a indução é mais ou menos provável. É isso que é avaliado. Não estou dizendo aqui que processos indutivos eles não sejam importantes. A ciência hoje funciona quase que toda baseada em processos indutivos. Ou seja, a ciência hoje, nossa ciência atual, a ciência positiva é uma ciência da probabilidade. Em poucos ramos da ciência, em poucas situações, é que nós podemos confiar totalmente nas conclusões. Aqui chega a ciência. Toda conclusão a que se chega assim por processos indutivos, ela nunca é uma certeza absoluta. Ela sempre é uma certeza mais ou menos provável. A grande questão que diz respeito à avaliação de procedimentos indutivos de raciocínio, de pesquisa, é a pergunta sobre como julgar a probabilidade. A probabilidade dos processos indutivos. A ciência tem desenvolvido diversos métodos que permitem fazer um juízo dessa probabilidade. É o que nós conhecemos hoje por métodos estatísticos. E como é que nós julgamos a bondade ou a maldade desses métodos? Qual é o melhor método, qual é o pior método? A resposta para isso é muito simples. Os melhores métodos estatísticos são aqueles que mais se aproximam da verdade. Ou seja, são aqueles que acertam mais em suas previsões. E os piores métodos estatísticos são aqueles que erram mais. Mas isso é problemático responder assim. É simples a resposta, de fato só existe essa resposta, mas uma resposta problemática. E por que uma resposta é problemática? Porque nós devemos esperar que a resposta se revele para saber se o método estatístico ele era mais correto ou menos correto.
E é por isso que os métodos estatísticos eles são avaliados a partir da própria estatística de emprego desses métodos. Geralmente, os melhores métodos são aqueles que geralmente alcançam melhores resultados, ou seja, resultados mais aproximados às enumerações completas. Então, pessoal, o objetivo principal da estatística é fazer previsões, ou seja, chegar a conclusões a partir de enumerações incompletas, cada vez mais próximas dos resultados das enumerações completas, ou seja, cada vez mais suficientes, cada vez mais perfeitas, já que os resultados das enumerações completas são sempre suficientes, né? Então, o objetivo da ciência estatística é aproximar os resultados das enumerações incompletas cada vez mais dos resultados das enumerações completas, que são sempre suficientes. E aí a gente chega a algumas questões mais pontuais. Primeira questão, que se pode concluir da enumeração de fatos? Na observação de fatos, se a enumeração é completa, se eu enumero os fatos de maneira completa, eu posso sim pretender que a minha conclusão ela seja certa. Se a minha enumeração completa, eu posso pretender uma conclusão certa. Por exemplo, eu tenho uma sala de aula composta por 10 alunos. E cada um desses alunos dessa sala de aula tirou um 7 na minha disciplina. Então, eu posso enumerá-los, citando o nome de um por um, dizendo fulano tirou 7, Beltrano tirou 7, Cicrano tirou 7. Enumerar um por um e depois enumerar os 10. E eu posso concluir, todos os alunos dessa sala tiraram 7. Eu posso concluir com certeza. Eu posso chegar a essa conclusão certa. Agora, se a partir da análise das notas que 2 alunos tiraram, foram dois alunos tiraram 7, eu generalizar e concluir todos os alunos dessa sala tiraram 7, essa minha conclusão ela será mais ou menos provável. Ela não poderá ser certa, porque eu só considerei dois alunos. Ou seja, se a enumeração é incompleta, pode-se concluir apenas por maior ou menor probabilidade, nunca por uma certeza absoluta. Algumas conclusões a que se pode chegar a partir dessas observações anteriores, a respeito do julgamento que um juiz faz, é que se quem julga dispõe de todos os fatos, o julgamento pode ser feito com base em certeza. Porém, se o juiz, ou seja, se quem julga não dispõe de todos os fatos, o que geralmente acontece, né, porque é difícil dispor de todos os fatos, o julgamento pode ser feito com base apenas em maior ou menor probabilidade, ou seja, em maior ou menor razoabilidade. Se o juiz não tiver acesso a todos os fatos, não se pode exigir desse juiz que ele chegue a conclusões certas. Não se pode exigir isso dele. Mas o que acontece, pessoal, na nossa análise dos fatos é que geralmente nós não dispomos de todos eles. Nós dispomos apenas de parte dos fatos, de parte das observações desses fatos. E é claro que isso não significa que um juízo que seja feito a partir desses fatos, ele seja um juízo irrazoável, apenas porque nós não temos acesso a todos os fatos. O juízo também pode ser razoável, ou seja, pode ser mais ou menos provável, de acordo com o acesso que se tem aos fatos. E por fim nós chegamos à última questão, que relação há entre liberdade de expressão e boa indução? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? A liberdade de expressão e a boa indução. A gente já sabe, pessoal, que boa indução significa você concluir razoavelmente a partir das premissas que você tem. Só que você, ao partir da enumeração incompleta, você tem que buscar a suficiência da conclusão a que você chega. E essa suficiência significa sua razoabilidade, ou seja, uma maior probabilidade. Você tem que sempre tender para uma maior probabilidade. Ter liberdade de expressão, pessoal, não significa só você poder apenas expressar aquilo do qual você está certo, você está seguro. Mas significa você poder possuir e emitir a sua opinião. Opinião não é certeza. A opinião é uma crença que alguém tem sobre alguma coisa, e quando essa crença ela se torna uma certeza, ela deixa de ser opinião. Então, a característica da opinião é ela ser uma crença a respeito da qual não se tem uma certeza. Então, a liberdade de expressão está ligada à liberdade de se ter, de se possuir, de se emitir a própria opinião.
seja a própria crença. Opinião, em segundo lugar, não é questão de certeza, vamos deixar isso bem claro, mas de juízos mais ou menos prováveis. E sobre a interpretação de fatos da experiência, como nós geralmente não possuímos todos os fatos, como nós que fazemos o lugar do juiz, nós não possuímos todos os fatos, nós não podemos também exigir desse processo uma conclusão necessária. Na maioria das vezes, como não há disposição de todos os fatos, um juízo se faz construindo uma conclusão razoável, uma conclusão mais ou menos provável. Terceira observação: conclusões tiradas a partir de fatos são geralmente resultados de indução, o que significa que podem ser mais ou menos prováveis. É isso que eu estou tentando dizer até agora. Não se pode exigir nesse âmbito o grau de credibilidade da certeza lógica. Então, pessoal, dito isso, nós voltamos à questão inicial. É possível concluir falsidades a partir de premissas verdadeiras? Ora, a respeito de processos dedutivos, é bem fácil de reconhecer quando a conclusão é falsa. Se eu tenho premissas verdadeiras e se a forma do meu argumento ela é válido, a dedução vai apontar para uma conclusão verdadeira possível. E aquelas conclusões que não se podem deduzir desse processo, elas são falsas. Mas quando nós estamos lidando com processos indutivos, as conclusões elas não são nunca certas, mas sim mais ou menos prováveis. Isso significa que, em relação a processos indutivos, que são a maioria dos processos de interpretação de fatos, a clareza sobre a falsidade ou veracidade da interpretação, ela é mais difícil. Ela é muito mais difícil. Então, é muito mais complicado para se avaliar conclusões que são provenientes desse tipo de argumentação, ou seja, da argumentação indutiva. Isso posto, é muito razoável que se tenha uma tolerância muito maior em relação às conclusões de processos indutivos. Por quê? Porque o juízo, a respeito das conclusões que se retiram desse tipo de interpretação indutiva, essas conclusões elas são mais ou menos prováveis, estão muito distantes da certeza.